Olha, no balanço do Banco do Brasil, um dado se destacou no crédito ao agronegócio brasileiro. A inadimplência da carteira agro, que mostrou um avanço constante entre os trimestres de 2025. E isso indica uma possível deterioração do crédito rural. Gustavo Lustosa, que é repórter do Agrifidia, que traz agora mais detalhes para a gente sobre esse resultado, esses impactos. Meu querido, muito bom dia para você. Bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Acho que esse tem sido o assunto constante ao analisar o balanço do Banco do Brasil, né? Para além ali do bottom line, que a gente já conhece, um lucro que também veio em queda. A gente aqui que olha para a parte de agro fica sempre de olho, porque esse é um banco que destrincha muito bem o seu balanço. E, novamente, assim como foi, né? A partir do segundo trimestre, todo mundo começou a perceber que a inadimplência da carteira agro estava mostrando alguns sinais de avanço. Isso se confirmou em mais um trimestre, agora no quarto tri, mostrando que esse de fato foi um ano complicado aí para o banco em relação aí a inadimplências, recuperações judiciais. É uma carteira que é a maior dentre as entidades de crédito do país. A gente está falando de uma carteira de crédito agro de 406 bilhões de reais, que até cresceu 2% em um ano, cresceu até também frente ao terceiro trimestre, mas quando a gente olha a qualidade do crédito, a gente está falando de uma inadimplência daquelas dívidas acima de 90 dias que já chegou a 6%, 6,09% para ser bem exato, que mostra um avanço constante desde o segundo trimestre, como eu falei. Essa é uma inadimplência que está muito em linha com a inadimplência da outra carteira, a carteira de pessoas físicas, que está em 6,12%, e um pouco acima da carteira PJ, carteira de empresas, que está em 3,63%. Essa inadimplência da carteira agro ainda é maior do que a inadimplência da carteira como um todo, que está ali ao redor dos 5,17%. E como você falou, esse avanço mostra uma possível deterioração do crédito rural. O banco reforça que esse movimento é por conta justamente dos efeitos da safra 24-25, algumas quebras, alguns produtores que se alavancaram demais. E aí o legal é a gente destrinchar esses números um pouco na vírgula. Desses 406 bilhões de reais, o banco coloca 31 bilhões de reais de crédito no que eles chamam de estágio 3, que é uma faixa que já concentra operações problemáticas, que estão aí justamente nesses atrasos superiores a 90 dias. No trimestre anterior, o terceiro tri, esse saldo aí era de 25 bilhões, ou seja, teve um avanço de 21% nesse estoque de crédito problemático, vamos dizer assim. No estágio 2, que é um estágio assim, são estoques de dívida que ainda não estão inadimplentes, mas o risco de ter algum calote aumentou. Ele estava em 18 bilhões no terceiro tri e agora ele está em 14 bilhões. Ah, isso é um bom sinal porque diminuiu. Na verdade, não. Na verdade, significa que o que era estágio 2 se confirmou e se transformou em estágio 3. Ou seja, o que era uma dívida com risco, mas ainda adimplente, se transformou de fato numa dívida inadimplente. O estágio 1, que é o saudável, ainda é grande parte da carteira, né? 360 bilhões, ou seja, 88% da carteira agro do Banco do Brasil está saudável, mas é um patamar elevado quando a gente pensa no que não está saudável. Com isso, o banco tem que aumentar o que eles chamam de PDD, né? A perda de provisões de devedores duvidosos, né? É um dinheiro que o banco separa para falar assim, olha, eu provavelmente vou perder com esse empréstimo aqui, então já vou separar o dinheiro do meu caixa para cobrir essa perda. A PDD do Banco do Brasil na carteira rural chegou a 39 bilhões de reais, um avanço ali frente aos 33 bilhões de reais que estavam no terceiro trimestre. A PDD total do banco é de 66 bilhões, ou seja, o agro é mais da metade das provisões. Né? Muita gente fala assim, ah não, mas a inadimplência da carteira agro, por exemplo, ela é menor do que a carteira das pessoas físicas. Sim, só que ela tem um avanço muito mais forte. Né? Quando a gente olha, por exemplo, no segundo trimestre, a inadimplência da carteira do Banco do Brasil era de 3,16%. No terceiro trimestre, ela foi para 4,84% e agora ela passou aí os 6%. Grande parte desse aumento aí de PDD e né, assim, para além das RJs, tem a ver com a medida provisória publicada no ano passado, medida 1.314 de 2025, que apertou um pouco o cerco em relação aos bancos. Né? Os bancos têm que ser um pouco mais rígidos em relação a essas perdas esperadas, mas também prevê ali uma série de regularizações de dívidas no setor rural. O Banco do Brasil citou que já foram contratados 22 bilhões de reais nessas linhas, em que o banco tem uma estratégia de ajudar o produtor a dar um pouco mais de fôlego na reorganização do fluxo de caixa e, ao mesmo tempo, conter essa inadimplência que a gente vê que está subindo. Então, tanto que a gente comparar do segundo tri para o terceiro tri,
o avanço da inadimplência foi mais rápido, né, foi mais alto do que do terceiro TRI para o quarto TRI, muito em função dessa iniciativa de renegociação de dívidas que o Banco do Brasil tem alcançado. A gente fala muito de RJs no agro, inadimplências do agro, então quem tem a maior carteira, que é o Banco do Brasil, acaba sofrendo naturalmente, porque ele está muito exposto a muitos elos da cadeia. E é curioso porque aqui, quando a gente começa a apurar alguma RJ, começa a ver listas de credores, de assuntos aí do momento, o Banco do Brasil está sempre lá. Então, ele tem essa presença nacional. O Banco do Brasil sempre utilizou do agronegócio como uma das suas fortalezas do resultado, pelo fato dele estar nos rincões do Brasil, ter agências espalhadas em diversas cidades, ele consegue acessar produtores, ele tem ali uma capilaridade até invejável para os seus pares privados, né, como Bradesco, Itaú, enfim. Só que se a gente olha, por exemplo, a carteira do Bradesco Agro é uma carteira de 100 bilhões, a carteira do Banco do Brasil é 4 vezes maior. Então ele está muito mais exposto ao momento que o agro tem essas dificuldades aí, alguns produtores que se alavancaram demais, acharam que naquela época ali de 2022, 2021, em que a soja custava mais ou menos 2 vezes o que custa hoje, acharam que era um cenário que ia durar para sempre, acabaram se alavancando, compraram mais terras, compraram mais equipamentos do que eu precisava, e aí quando essa soja voltou para um patamar aí mais próximo do que a gente vê hoje, muitos ali se viram alavancados num juro a 15% e falaram, agora na situação financeira deu uma complicada. E aí por isso que é muito importante esse tipo de iniciativa de reorganização de dívida que o Banco do Brasil está fazendo. Então é isso. A inadimplência do agro fechou aí em alta, pouco acima de 6%, mas mostra uma desaceleração, né? Não mostra uma queda, mas pelo menos uma desaceleração. Vamos ver se isso continua aí ao longo desse ano de 2026. A projeção de juros cair anima todo mundo, mas ainda tem um caminho até isso acontecer e o banco ainda vai ter que sentar com muito produtor, muita empresa do agro para renegociar essas dívidas. Mas por enquanto é isso. O fechamento de 2025 mostrou de fato aí um ano muito complexo para a carteira rural do Banco do Brasil, Débora.